Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria, louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve no canal, curta este vídeo também para que a plataforma recomende este material para mais pessoas e também deixe os seus comentários. Algum comentário que vai agregar, que vai enriquecer a recapitulação da lição. Pode deixar também seus pedidos, agradecimentos. Temos aqui os obreiros do IAG, eu também, temos procurado orar e interceder por esses pedidos que estão sendo feitos. E ative também as notificações, estamos postando semanalmente conteúdos, não apenas da lição, mas também uma série do livro de Hebreus. Temos aqui vídeos e palestras, congressos, quando realizamos também, postamos estes materiais aqui no canal do IAG. Então, fique aí por dentro das coisas que vamos postando, eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida. Quem vos fala é o pastor Benjamin Prado, eu tenho me apresentado nos últimos vídeos da recapitulação, porque muitos são novos aqui no canal, nunca ouviram falar a respeito do IAG. E o que significa IAG? Caso você já tenha ouvido essa introdução, pode até dar uma pulada, não tem problema, mas é importante aqueles que estão entrando agora e conhecendo todo o trabalho, entenderem quem somos e o que fazemos também. O IAG é o Instituto de Agricultura e Evangelismo, estamos situados no sul do estado de Minas Gerais, na zona rural de Capitólio, e somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e temos avançado em diversas frentes, na parte gráfica, publicamos diversos títulos, principalmente livros de Ellen White. Temos aqui presencialmente uma escola missionária de duração de 1 ano. Eu sou um dos professores dessa escola missionária, o diretor Severino Kiel também é professor aqui, dentre muitos outros professores capazes. E aqui estes alunos se preparam então para serem missionários, tanto no Brasil como aonde Deus os chamar para serem missionários. Temos a parte da agricultura, da indústria, com produtos mais naturais, e em breve teremos a abertura da clínica, trabalhando mais aspectos mentais e emocionais, o Tranquilamente, que não ficará aqui, nesta região onde estamos localizados, mas no sul do estado da Bahia, na região ali da cidade Vitória da Conquista, na Barra do Choça. Nós temos ali uma região maravilhosa, a clínica está sendo estruturada para atender essa demanda que certamente é uma grande necessidade nos dias atuais para tratar, então, mediante uma alimentação saudável, tratamentos naturais, aconselhamento na parte psicológica e espiritual, trabalhar para tratar problemas de cunho emocional e mental. Então, será uma grande bênção esta clínica, certamente será mais um instrumento nas mãos do Senhor. E nós realizamos também durante o ano congressos e teremos agora em julho um congresso do dia 9 ao dia 13. E eu peço que você assista aí comigo a divulgação deste congresso para entender um pouco mais as informações a respeito dele. É tempo de consagração, tempo de busca pelo derramamento do Espírito Santo, tempo de nos unirmos em oração e estudo da Palavra de Deus. Por isso, eu quero te convidar para o 8º Congresso do IAG. Será uma grande bênção com os palestrantes Clarence Peña, do Chile, y Carlos Rivero, da Colômbia. Mi nombre es Clarence Peña, soy del sur de Chile, a cargo del Ministerio Publicaciones Misioneras del Piamonte. Te esperamos, no faltes. Deus quer fazer de nós grandes heróis para este tempo do fim. Entre em contato e faça sua inscrição. Então, como você pôde acompanhar, teremos este congresso com o título Heróis da Fé. Se você tem essa disponibilidade e interesse, entre em contato conosco para então fazer parte deste congresso. Caso não seja possível, temos outros congressos durante o ano. Entre no site também do IAG, postamos ali informações. Aqui também no próprio canal do YouTube, postamos constantemente informações diversas a respeito dos congressos e de outras frentes de trabalho que realizamos. E ainda estamos na promoção desses 2 livros maravilhosos, A Grande Controvérsia, mais conhecido
como O Grande Conflito, por apenas R$ 4,99. Então entre em contato, o número está aqui, o contato está aqui para você entrar em contato conosco, então, e adquirir o seu exemplar. Você pode também adquirir caixas desse material para que você então realize o evangelismo aí na sua região. Nós temos um projeto aqui no IAG chamado Folhas de Outono, em que as pessoas fazem as suas doações, revertemos essas doações em livros e obreiros, tanto aqui do IAG como irmãos apoiadores por todo o Brasil, fazem a distribuição principalmente em cidades sem presença adventista. Então, se você tem interesse de fazer parte deste projeto, entre em contato conosco. O estoque aqui está assim repleto de livros, precisamos esvaziar esse estoque e pensamos na questão evangelística mesmo para que mais pessoas tenham contato com a verdade para este tempo. E aqui temos o Desejado de Todas as Eras, um livro que conta com ilustração, é um livro maravilhoso. Depois da Bíblia, eu considero como um livro maravilhoso para dedicar o estudo e a leitura. É mais conhecido como Desejado de Todas as Nações, está com uma promoção também imperdível. Esses 2 exemplares não são condensados, são livros inteiros, né? Não teve partes suprimidas, e ele também está na promoção R$ 10,99. Então, são valores um tanto quanto simbólicos. Então, adquira seu exemplar. Se você quiser realizar também evangelismo com este material, entre em contato conosco e adquira o seu material. Vamos avançar aqui, estamos na lição de número 12, que tem como título Precursores dos Eventos Finais. Desde a semana retrasada, começamos o estudo de histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que servem como tipos dos eventos finais ou tipos de profecias. E é o que estamos estudando durante essas últimas semanas, e nessa semana estudaremos 2 histórias principais, a história de Daniel 3, dos 3 amigos, da fidelidade dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da imagem que foi levantada por Nabucodonosor. Eles foram fiéis, foram jogados naquela fornalha ardente, mas teve o livramento, apareceu o 4º homem, o Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo para livrá-los, e aquilo se tornou então um grande testemunho para todas as nações as quais Babilônia dominava. E a segunda história é sobre os primeiros cristãos, as tribulações, as perseguições que eles enfrentaram, sendo também um tipo da perseguição que os cristãos nos eventos finais também enfrentarão. Então estudaremos durante esta semana, esta recapitulação, essas 2 histórias principais. Mas antes de iniciarmos a recapitulação, vamos falar com Deus, vamos orar. Feche os seus olhos, sendo possível. Vamos falar com o nosso Senhor neste momento. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos pelo dom da vida, por tudo que tu és e tens feito. Rogamos que o Senhor se faça presente agora nesta recapitulação, derramando sobre nós o teu Santo Espírito, e que a nossa mente seja iluminada para compreendermos a verdade para este tempo, compreendermos a tua palavra. Graças te damos por tudo que tu és e tens feito. É o que pedimos e oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como de costume, nessas últimas lições, eu tenho apresentado aqui a imagem da lição, a ilustração, e trazido aqui um significado, uma explicação desta imagem. Nós temos aqui, então, as tábuas dos 10 mandamentos, e nós temos o 4º mandamento, uma porta sendo aberta para o 4º mandamento, e saindo fogo, saindo chamas desta porta que foi aberta, e uma seta apontando para a direção, né? E nós temos aqui também, atrás dessas tábuas, um sol, trazendo um sentido de esperança, trazendo até um aspecto do próprio retorno de Cristo Jesus, como diz Malaquias capítulo 4, o sol da justiça, e ali Malaquias 4 fala claramente a respeito do retorno do Senhor, do dia do Senhor, que pode ser entendido também como uma referência à vinda de Cristo. E o que isso significa, né? Que nos eventos finais, a última grande controvérsia estará relacionada ao 4º mandamento. Então haverá uma grande controvérsia relacionada ao dia genuíno e verdadeiro de adoração, que nós sabemos que biblicamente, de Gênesis a Apocalipse, é o 4º mandamento, é o sábado do 7º dia, e nós temos esta porta e esta seta apontando para a verdadeira adoração.
Ou seja, a verdadeira adoração, o verdadeiro sistema de adoração é aquele que aponta para Deus como o Criador de todas as coisas. E nós sabemos que o sábado ele foi instituído no Éden e ele foi dado para toda a humanidade. Muitos questionam e perguntam ou até fazem afirmações de que o sábado foi dado para os judeus, mas o sábado foi dado no Éden, numa circunstância em que não havia nem pecado, e foi dado para Adão e Eva. Então Adão e Eva, sendo os pais da humanidade, receberam essa instituição divina, o sábado, porque foi instituído pelo próprio Deus. Deus ele santificou, ele descansou e abençoou o dia de sábado, o sétimo dia, lá na criação. Então o sábado ele foi dado para toda a humanidade, para ser então o memorial da criação, um dia que nós lembramos que Deus é o nosso Criador, de acordo com Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11, isso é claramente apresentado. Nós temos também Deuteronômio capítulo 5, na repetição da lei. Nós temos ali o sábado sendo apresentado como um sinal de que Deus é o nosso Redentor, de que Deus é aquele que nos salva, ou seja, o sábado nos faz lembrar que Deus também é o nosso Redentor e nos faz entender que a salvação não é pelas obras, mas por aquilo que Cristo fez por mim e faz em mim. E o sábado também apresenta o aspecto de que Deus é o mantenedor. É claro que Deus me dá forças e poder para adquirir o sustento, mas em última instância é Deus que me mantém, é Deus que mantém a minha família, e o sábado apresenta essa verdade também. E de acordo com Ezequiel 20, versos 12 e verso 20, nós entendemos que o sábado também é um sinal de que Deus é o nosso santificador, é a obra de Deus em nós, é Ele quem nos separou, é por causa dele que nós podemos ser chamados de um povo exclusivo, santo, um povo peculiar, um povo separado por Deus para ser uma luz para todas as nações. Então o sábado estará no centro deste grande conflito e haverá, em oposição ao verdadeiro dia de adoração, um falso sistema de adoração, em que nesse falso sistema, outro dia, um sábado espúrio, estará sendo apresentado como o dia para ser santificado, e neste caso é o domingo, e nós falaremos durante esta recapitulação com mais detalhes a respeito desta temática. Então a imagem pode ser entendida dessa forma, que haverá uma tribulação, haverá uma grande controvérsia relacionada ao quarto mandamento. E assim como houve lá em Daniel 3, aquela imagem que foi levantada, haverá no tempo do fim também uma imagem da besta que será levantada, e o povo de Deus terá que ser fiel, mesmo diante da morte, mesmo diante da severa perseguição e tribulação, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Muitos serão jogados na fornalha, muitos serão martirizados, outros serão, e aí vem a soberania de Deus, serão libertos dessa circunstância, estarão vivos quando Jesus voltar com poder e glória, mas os martirizados também ressuscitarão e receberão a vida eterna da parte de Cristo Jesus. Então esta é a explicação da imagem, e o verso para memorizar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram uma fé inabalável, uma fé que não depende de circunstância, uma fidelidade inegociável a Deus e a sua lei por amor, obviamente, assim também nós, cristãos, nesses últimos dias, temos que demonstrar esta mesma fé, que é a fé de Jesus, e Deus ele não nos deu espírito de covardia. Nós não somos, como diz Paulo lá em Hebreus 10, aqueles que retrocedem, aqueles que voltam atrás, mas somos daqueles que avançam, daqueles que perseveram, e louvado seja Deus por isso. Como eu disse, então, estudaremos duas histórias, Daniel 3 e também lá Atos capítulo 12, a respeito então daquilo que eu já apresentei, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, da controvérsia que houve ali e da experiência dos primeiros cristãos. O autor fala aqui no sábado também que o foco da profecia é Cristo, e muitos, ao estudarem os eventos finais e entenderem que haverá uma grande tribulação como nunca houve desde a fundação do mundo, ficam com medo, ficam apavorados, ou nem gostam de estudar
esses temas porque o simples estudo acaba trazendo um pavor, trazendo um medo, mas o foco da profecia é Cristo. E Cristo está sempre com o seu povo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estarei sempre, para sempre convosco até a consumação dos séculos. Então Cristo está conosco para nos fortalecer. Se Deus quiser que passemos por este período de provação severa, Ele se fará presente como se faz hoje na nossa vida. Então o autor conclui dizendo: os eventos dos últimos dias serão desafiadores para os fiéis a Deus, mas é preciso encarar esses acontecimentos com esperança, na certeza de que Cristo se faz presente no meio do seu povo. Assim como a gente pode ver lá em Apocalipse 1, Cristo andando entre os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, Cristo está e se faz presente no meio do seu povo, assim como ele apareceu na fornalha ardente, assim como ele sempre fortaleceu a fé dos cristãos que passaram por severa provação. Deus se faz presente e nos fortalece. Então nós não devemos temer, porque a vitória já foi conquistada por Cristo, ela está sendo concedida a nós e temos que avançar com esperança e confiança de que Deus tem conduzido todas as coisas. Vamos então avançar aqui para a lição de domingo, que vai apresentar como título Daniel 2 e a interpretação historicista, e o estudo da lição de domingo prepara então o cenário para entendermos Daniel capítulo 3. E por isso que eu trouxe aqui essa estatuazinha que fica ali como decoração para o cenário do Lições para a Eternidade, que temos o sonho da estátua de Nabucodonosor. E aqui nós temos então essa mini estátua apresentando este sonho que Nabucodonosor teve. Não temos tempo hábil para lermos todo o capítulo 2, mas Nabucodonosor então teve um sonho em que a cabeça era de ouro, peito e braços de prata, quadris e ventre de bronze, pernas de ferro e os pés misturados, então, em parte de ferro e em parte de barro. E depois nós temos, na mesma visão, no mesmo sonho, melhor dizendo, uma pedra cortada sem auxílio de mãos que atinge os pés da estátua, destrói toda a estátua. Esta pedra se torna uma grande montanha que enche toda a terra. E nós temos então este sonho que foi certamente impressionante. Nabucodonosor então convoca os sábios, os caldeus, convoca os sábios da Babilônia para darem a ele a interpretação, e os caldeus então falam: fale para nós então, ó rei, o sonho e daremos a interpretação. Só que o rei, ele não quer dar o sonho, porque eles poderiam então dar qualquer interpretação. E eles respondem: mas por mais grandioso que o rei tenha sido, ou já tenha existido um rei, jamais alguém fez um pedido desse, porque como podemos dar uma interpretação de um sonho que nem sabemos qual foi? Mas para que Nabucodonosor tivesse a certeza de que a interpretação era genuína e verdadeira, ele queria que os sábios também, os encantadores, os caldeus, dessem a ele o sonho e a interpretação. E o rei então fica furioso e emite um decreto para matar todos os sábios da Babilônia, e ali estava Daniel e seus companheiros, mas Daniel então pede tempo para o rei, para que ele pudesse então dar o sonho e a interpretação. E Daniel e seus companheiros se colocam em oração, e Deus revela num sonho para Daniel a respeito do sonho que Nabucodonosor teve e a interpretação também. E Daniel então se coloca diante do rei e passa a dar e falar o sonho que ele teve e qual é a sua interpretação. E Daniel diz então que a cabeça de ouro representava e representa o império da Babilônia. Tu és a cabeça de ouro, Daniel disse para Nabucodonosor. Peito e braços de prata seria um reino inferior à Babilônia, mas seria então um reino que dominaria o reino da Babilônia e conquistaria o império babilônico e daria então continuidade a este sonho que Nabucodonosor teve. Um terceiro então reino seria o império grego, um quarto reino o império romano, os pés representando então as nações da Europa, porque nós temos 10 dedos e 10 tribos bárbaras invadiram Roma, o Império Romano, Roma Imperial Ocidental, e seccionaram, dividiram este império que formariam as nações da Europa. Mas na parte do barro também nós podemos entender já
um poder religioso misturado com um poder político, de uma maneira até embrionária, introdutória. Daniel 2 está apresentando que entre as nações da Europa haveria um poder político e religioso, o poder religioso representado pelo barro, o poder político representado pelo ferro, e este poder político e religioso estaria então exercendo um domínio nas nações da Europa, um domínio mundial. Mas virá, como diz o versículo 44, eu quero ler aqui Daniel capítulo 2, nos dias destes reis, ou seja, nos dias das nações da Europa, Deus suscitará um reino que não passará outro reino, ou seja, será um reino eterno, e é o que diz aqui o versículo 44. Mas nos dias desses reis, que são uma referência então, esses reis, aos 10 dedos da estátua, as 10 tribos bárbaras, que 3 caíram, de acordo com a profecia de Daniel 7, mas as 7 que permaneceram formam as nações principais da Europa, e nós temos então que nos dias das nações da Europa, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, como nós temos Babilônia passando para a Medopérsia, que passou para a Grécia, que passou para o Império Romano, que passou para as nações da Europa, e nós temos nas nações da Europa este reino político e religioso, que é o papado, e nós temos esta sequência de reinos, mas o reino que é prefigurado por esta pedra, que é representado por esta pedra cortada sem auxílio de mãos, ou seja, estes reinos foram sendo dominados um pelo outro mediante guerras e conflitos, mas o reino de Deus foi conquistado pelo próprio Cristo, não mediante um conflito militar, mas mediante uma vida de obediência, oferecendo a Deus uma justiça perfeita, satisfazendo a lei de Deus, um sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Então o reino de Deus, o reino da graça, ele foi ratificado na cruz, o reino da glória, ele foi conquistado por Cristo, se assim eu posso dizer, mediante os seus méritos, e não mediante guerras e batalhas humanas, mas mediante uma guerra espiritual, e Cristo foi o vencedor, e louvado seja Deus por isso. Este reino destruirá então todos os reinos, e será um reino eterno que não passará a outro reino. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele permanecerá, subsistirá para sempre. E aqui diz então a reação a respeito de Nabucodonosor. Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, se prostra em adoração, mas nós temos a sequência que depois de um tempo, Nabucodonosor, agora sendo até um tipo de Satanás, alimenta no seu coração o orgulho e passa a pensar, não, meu reino não passará a outro reino, a cabeça de ouro não será apenas a cabeça, mas será o corpo todo. E passa então neste orgulho, nesta arrogância, a rejeitar aquilo que ele então havia aceitado. Mas a lição aqui ainda de domingo vem apresentando a respeito da interpretação historicista. E o que é interpretação historicista? É que a profecia se cumpre no decorrer da história. E a interpretação historicista que eu vejo que está sendo um tanto quanto questionada e atacada até dentro do próprio adventismo, ela é uma verdade que a Bíblia nos ensina, não é um método humano de interpretação, assim como o método preterista, futurista ou idealista, ideológico, melhor dizendo, não. Esses são métodos de fato humano para tirar o papado de cena das profecias. Ou seja, as profecias estão relacionadas apenas ao passado. Não, elas estão relacionadas apenas ao futuro. Nós não compreendemos dessa forma. A profecia se cumpre no decorrer da história. Eu tenho batido na tecla a respeito do que é a profecia. A profecia é a história futura que nos é antecipada e resumida. E o que é história? História é profecia que se cumpriu e agora podemos entender a profecia de uma maneira mais ampla e a história de uma maneira mais ampla também. Então o método historicista é apresentado pela própria Bíblia como um método bíblico de interpretação profética, e nós temos aqui em Daniel 2 claramente este método sendo revelado. A profecia se cumpre no decorrer da história.
E Daniel, capítulo 2, é um capítulo incrível, impressionante, porque apresenta desde a época de Daniel, Babilônia, até o fim, até a volta de Jesus, ou seja, abrange toda a história humana desde Babilônia até o retorno de Cristo. É a história da humanidade em um capítulo da Bíblia. Isso é impressionante, é algo que nós devemos entender que Deus está no controle da história deste mundo, e Daniel capítulo 2 apresenta esta verdade a partir do versículo 19. Daniel 2, verso 19 até o versículo 22 diz: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ó Deus no controle de todas as coisas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então estes versículos revelam claramente que Deus está no controle da história deste mundo, ou seja, se nós vemos o cumprimento preciso das profecias, e o autor aqui apresenta que os pés, em parte de barro e ferro, a profecia diz que eles tentariam se misturar mediante casamento. Isto está aqui no versículo 43, que eles tentariam se misturar mediante essas alianças, e nós vemos na história das nações da Europa alianças entre Espanha e Portugal, Inglaterra e Alemanha, como o próprio autor aqui apresenta o exemplo, mas não se ligariam. E nós tivemos diversas tentativas de uma unificação novamente da Europa, mas sempre acontece alguma coisa em que não permite essa unificação. Desde Carlos Magno, depois Napoleão, Hitler, a própria questão da União Europeia com a saída da Inglaterra. E nós vemos então sempre uma tentativa de unificação que ela é frustrada. Se nós temos o cumprimento preciso da profecia, e nos nossos dias a única coisa que está faltando então, de acordo com Daniel 2, é a vinda da pedra, é a volta de Jesus com poder e glória, por que então isso não se cumprirá também? Deus está no controle da história deste mundo, as profecias se cumprirão, Deus cumprirá os seus desígnios neste mundo. A pergunta que eu e você temos que fazer, e eu peço que você responda aí nos comentários, é se eu quero fazer parte dos planos de Deus, porque os planos de Deus se cumprirão. A vontade de Deus será feita, Deus está no controle da história deste mundo. O ponto é se eu quero fazer parte dos planos de Deus. E é uma resposta particular. Escreve aí: pastor, eu aceito fazer parte dos planos de Deus, eu quero estar dentro da Nova Jerusalém, eu quero estar preparado quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, porque a profecia se cumprirá. E a única profecia, de acordo com Daniel 2, que está faltando se cumprir é a volta de Jesus. Se todas as profecias se cumpriram, por que a profecia da volta de Jesus não se cumprirá? Entende isso? A seriedade quando estudamos a profecia bíblica? Então tome a sua decisão hoje, não adie, não deixe para amanhã. E se você está aqui ouvindo isso, é porque Deus tem um chamado para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu só quero reiterar um aspecto a respeito do método historicista, que o próprio autor fala então que essa é a interpretação historicista das profecias que se fundamenta no próprio texto bíblico. Ou seja, não é um método humano, é um método bíblico para entendermos a profecia bíblica. Vamos avançar então para segunda-feira. E aqui eu quero trabalhar segunda e terça-feira de uma maneira unificada, porque segunda tem como título Adorando a Imagem e terça-feira fala Adorando a Imagem novamente. A lição de segunda vem falando de Daniel capítulo 3, que é um tipo de Apocalipse capítulo 13, que é o estudo da lição de terça-feira. Então segunda, Daniel 3, terça-feira, Apocalipse 13. Vamos trabalhar primeiramente a questão histórica desse tipo para o antítipo, né, Apocalipse 13, e vamos entender os ensinamentos que a palavra de Deus quer nos dar. Então, em Daniel capítulo 3, nós temos a impressionante história da fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como eu disse na lição de domingo, o sonho de Daniel capítulo 2, da estátua de Nabucodonosor, o sonho que o rei teve, a cabeça era de ouro,
Mas então, no orgulho, Nabucodonosor decidiu construir, erigir uma estátua que fosse inteira de ouro. E ele convocou então todos os povos, nações que Babilônia dominava, para que os representantes desses povos e nações se prostrassem perante a imagem. Nós não podemos esquecer que os judeus estavam no contexto do cativeiro e havia ali milhares de judeus que também estavam presentes na dedicação da imagem, na consagração dessa imagem, agora inteira de ouro, que deveria ser adorada como um sinal de adoração, de submissão ao império da Babilônia e também aos poderes religiosos de Babilônia, dos deuses babilônicos. E aí vem uma controvérsia tremenda, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, sendo judeus, conhecedores da lei de Deus, de que não terás outros deuses diante de mim, o primeiro mandamento, e o segundo mandamento, de uma maneira mais específica, não farás para ti imagens de escultura e nem as adorarás. Eles sabiam que a adoração a esta imagem estaria em conflito direto com o segundo mandamento da lei de Deus. Então eles não poderiam ferir a consciência deles, era um momento de extrema provação que eles deveriam se mostrar fiéis. E não apenas os três, mas todo o povo judeu teve a oportunidade de mostrar a fidelidade por amor à lei de Deus. E nós temos elementos aqui em Daniel capítulo 3 que são assim riquíssimos, que eu quero trabalhar. Principalmente 5 elementos, nós poderíamos trabalhar outros, mas principalmente 5 elementos. O primeiro elemento é que nós temos em Daniel capítulo 3 a formação de uma imagem. E isso está aqui no versículo 1, que eu gostaria de ler. Daniel 3:1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Preste atenção no elemento da estátua. Uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o material da estátua era o ouro. E a medida da estátua era então de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Onde está representado o poder político da estátua? O poder político da estátua está sendo representado pelo ouro. Você pode lembrar que os metais de Daniel capítulo 2 representam então reinos. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Império Romano e as nações da Europa nos pés da estátua. Então, os metais representam reinos, representam poderes políticos. Então, quando nós temos uma estátua inteira de ouro, nós temos ali o poder político sendo representado pelo metal, pelo ouro. E o poder religioso dessa imagem que foi levantada está sendo representado então pelas medidas da estátua, 60 de altura, côvados de altura e 6 de largura. Os babilônios, eles davam para os deuses, para o Deus maior e para o Deus menor, eles davam então números, não apenas para o Deus maior e menor, mas eles davam números para as suas divindades. Eles eram obviamente politeístas, havia um panteão de deuses babilônios, e para o maior deus o número era 60, Marduk, 60 era o número de Marduk, e para o menor deus o número era então 6. E para o panteão nós temos o número 600. Os babilônios, eles estavam não apenas na sua matemática, e eles eram grandes matemáticos e astrônomos, mas eles usavam também números para aspectos religiosos. A nossa matemática hoje, ela é baseada na matemática que foi desenvolvida pelos babilônios, baseada no sexagesimal, ou seja, baseada no número 6 e no decimal também baseada no número 10. Por isso que nós temos aí as horas, 6, 12, um círculo, 360 graus, 360 é divisível por 6. Então a matemática está baseada no número 6 e no número 10, e isto é algo que recebemos dos babilônios. E eles davam para então as suas divindades números, 60 para o maior deus e 6 para o menor deus. Então, nas medidas da estátua, nós temos ali sendo representado o poder religioso. Isso fica muito claro porque quando Sadraque, Mesaque e Abidnego
decidem não se prostrar perante a imagem, há a declaração aqui daqueles que denunciam Sadraque, Mesaque e Abidnego para Nabucodonosor, que esses três não estavam fazendo caso de ti, ou seja, de Nabucodonosor, do poder político, e a teus deuses não servem. Ou seja, nas medidas da estátua, nós tínhamos ali representado o panteão babilônico, nós tínhamos as divindades sendo representadas pelas medidas da estátua. Vamos ler aqui o versículo 10 do capítulo 3, que apresenta isso. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Olha o verso 12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então nós temos aqui o ouro, o poder político, e as medidas da estátua, o poder religioso. Então nós temos uma união de um poder político e religioso, nós temos uma imagem que é formada e nós temos uma lei de Deus sendo diretamente atacada. Então, o primeiro elemento é a formação da imagem. O segundo elemento é o decreto de adoração da imagem. Está aqui no versículo 4. Vamos ler versos 4, 5, nós já lemos o versículo 10, mas temos aqui um decreto de que essa imagem deveria ser adorada. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes então aí os instrumentos musicais, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então nós temos nos versos 4, 5 e 10 a parte introdutória. O verso 10 diz: tu, ó rei, fizeste um decreto de que esta imagem, de que esse falso sistema de adoração deveria então ser adorado. E aqui nós já entendemos que a adoração estará no centro do conflito. Não apenas esteve no centro deste conflito, mas estará também no centro do conflito final. O segundo elemento, então, é um decreto de adoração da imagem. O terceiro ponto e o terceiro elemento que eu quero trabalhar aqui é que a lei de Deus estava no centro do conflito. Ali em Daniel capítulo 3, então nós temos o segundo mandamento sendo diretamente atacado. O quarto elemento é a ameaça de morte. Nós podemos ver aqui no versículo 6 que diz: e qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 11 também: e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então nós temos uma imagem que é levantada, nós temos uma lei de Deus que está sendo diretamente atacada, nós temos um decreto de adoração e nós temos aqui uma ameaça de morte. Quem não adorasse, então seria sentenciado à morte. E o quinto elemento é que todos os povos adoraram a imagem. Nós podemos ler isso no versículo 7. Olha só o que diz: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som dos instrumentos musicais, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui em Daniel 3, todos os povos se submeteram a esse falso sistema de adoração, mas houve ali um remanescente. Sadraque, Mesaque e Abidnego demonstraram uma fé inabalável, uma confiança inabalável e inegociável. Eles estavam dispostos a selar a fé deles, a fidelidade deles com a própria vida. E eles declaram isso abertamente para o rei. E nós temos aqui, no versículo 16, a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque quando eles são denunciados e são levados à presença de Nabucodonosor, Nabucodonosor dá uma nova chance para eles, né? Mas eles ali ficam então resolutos e respondem ao rei: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Ou seja, eles estão falando: o Senhor é conhecedor daquilo que aconteceu em Daniel capítulo 2. Nós não precisamos explicar para o Senhor o porquê estamos sendo fiéis e estamos sendo
radicais ou até considerados fanáticos por essa decisão. Não precisamos te explicar a respeito desse assunto. O Senhor sabe a respeito da nossa fé, o Senhor sabe a respeito do porquê nós não estamos nos prostrando perante essa imagem. Verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Então eles estavam aqui recitando as promessas de Deus, eles estavam crendo que Deus era poderoso para livrá-los. E é interessante que isso remonta para Isaías 43, do verso 1 ao verso 5, que Deus havia feito essa promessa que mesmo se o povo passasse pelo fogo, a chama não arderia e nem queimaria. Então, eles estão cientes das promessas de Deus e estão confiantes de que Deus era poderoso para livrá-los. Mas eles continuam dizendo, e se não, ou seja, se Deus não intervir e não nos libertar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, mesmo se Deus não intervir para nos livrar, continuaremos sendo fiéis. Que fé é essa se não for a fé de Jesus? Essa fé inabalável, essa fé que não depende de circunstância, que não negocia princípios. E essa foi a fé que Sadraque, Mesaque e Abidnego demonstraram. Mesmo se as pessoas ao redor se prostrarem, se corromperem, eles então permaneceram fiéis e assim nós devemos permanecer também, confiança absoluta nas promessas de Deus, mesmo diante de severa oposição. Eles estavam ali já andando com Jesus, por isso que Jesus se manifesta e os livra quando eles são lançados na fornalha ardente, aparece o quarto homem, mas isso evidencia que eles já andavam com esse quarto homem que era invisível aos olhos dos demais, mas eles pela fé poderiam olhar esse quarto homem na vida deles se fazendo presente naquela circunstância. Então a presença deste quarto homem se torna patente aos demais, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego já tinham a certeza da presença de Deus na vida deles. Então nós temos a incrível história de que Nabucodonosor fica furioso, manda a fornalha ser acesa 7 vezes mais, lança Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro da fornalha. Os homens que os lançaram são mortos diante da intensidade daquele fogo, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego são libertos por Deus e nem a roupa se queimou, o cabelo não se queimou, apenas as mãos que estavam atadas, os pés atados, apenas as cordas que os prendiam foram queimadas. A roupa nem ficou cheirando a fumaça, diz o texto bíblico, e Deus interviu e os livrou de uma maneira poderosa. E esse livramento se tornou então um testemunho poderosíssimo para todas as nações. Nós temos aqui então diversos elementos em Daniel, no capítulo 3, que nos ajudam a compreender aquilo que acontecerá nos eventos finais, e é aí que nós iremos trabalhar a lição de terça-feira. Então, nós temos que ser fiéis, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram. A nossa fé tem que revelar a mesma qualidade de fé que esses jovens eles demonstraram. E é isso que a lição de segunda-feira vem falando. Então, quais são esses 5 elementos? Quero apenas recapitular, porque eles serão importantes agora na lição de terça-feira, que fala a respeito de adorando a imagem novamente. Quais são esses elementos? Uma formação da imagem, e ela tem aspecto político e religioso, ouro político, medidas da estátua, um poder religioso. Nós temos o segundo elemento, um decreto de adoração da imagem. O terceiro elemento, a lei de Deus no centro do conflito. Nós temos um quarto elemento, a ameaça de morte. E o quinto elemento, todos os povos adoram a imagem, mas há ali um remanescente fiel. E Deus intervém para libertar o seu povo. E Cristo, o Filho do homem, este filho que aparece na visão de Nabucodonosor de uma maneira glorificada, no aspecto de filho dos deuses, até o texto diz, né? Ou seja, era uma figura ali divina, intervém para libertar os jovens que estavam cativos. E a lição de terça vem trabalhando então Apocalipse capítulo 13. E em Apocalipse capítulo 13, e eu quero ler todos os versículos aqui que falam a respeito da besta que emerge da terra, porque esses versículos
trazem muitos elementos que são assim, de uma maneira impressionante, fazem um paralelo preciso com Daniel capítulo 3. A associação entre Daniel 3 e Apocalipse 13, ela é impressionante e ela deve ser, então, destacada. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Nós sabemos que a besta que emerge da terra é os Estados Unidos da América. Verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Quem que é a primeira besta? O papado que está no velho mundo, e essa besta que emerge da terra está no novo mundo, é os Estados Unidos. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Então, os Estados Unidos, de alguma forma, fará com que a terra adore a primeira besta. Como? Os versículos seguintes vão explicar isso. Verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Ou seja, é um falso reavivamento, é um falso sistema de adoração. Aqui remonta para o conflito de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo, em que Deus não permitiu que caísse fogo sobre o altar dos profetas de Baal, da adoração que eles estavam, do sacrifício que eles estavam oferecendo a Baal, porque Satanás certamente tinha o intento de fazer cair fogo sobre o altar que foi erigido pelos profetas de Baal para ratificar o falso sistema de adoração, mas Deus não permitiu, mas só caiu fogo no verdadeiro sistema de adoração, no altar que Elias havia erigido e no sacrifício que Elias havia apresentado a Deus, ou seja, Deus apenas permitiu que o verdadeiro sistema de adoração fosse confirmado e validado perante os olhos de todas as pessoas, mas nos eventos finais Deus permitirá que caia fogo do céu, que Satanás opere então sinais, prodígios e maravilhas para enganar as pessoas. E aí através do espiritismo, e aí através de falsas curas, falsos milagres, e falso, eu não estou falando que não é verdadeiro no sentido visível, mas que não foi operado por Deus, mas foi operado por Satanás, pelos servos de Satanás. E aí eu posso colocar pastores, bispos, esses falsos profetas operam esses sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Deus permitirá. E o porquê Deus permitirá? Paulo fala isso lá em 2 Tessalonicenses, que Deus ele permite então a operação da mentira e do engano porque as pessoas não deram crédito à verdade. Então, a permissão dada por Deus é resultado de que as pessoas preferiram a mentira do que a verdade, preferiram o engano do que aquilo que era verdadeiro. Aceitaram de uma maneira até consciente um falso sistema de adoração porque rejeitaram o verdadeiro sistema de adoração. E nós teremos isto neste contexto, versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, olha só essa expressão, aos que habitam na terra, a esse mundo ímpio, que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. O que é uma imagem da besta? Nós temos então a besta, a primeira, a besta que emerge do mar no velho mundo, o papado, que é uma união de um poder político e religioso, é o poder religioso encavalando poderes civis. Nós sabemos que o papado encavalou os poderes civis da Europa, principalmente a França, que foi um dos países que mais deu a sustentação para o papado, e o papado exerce um domínio durante 1260 anos, mas recebe no final desse período uma ferida de morte, ou seja, a separação entre o aspecto civil e religioso, e nós temos uma imagem dessa besta, ou seja, no Novo Mundo, nos Estados Unidos, nós teremos novamente uma união política e religiosa. Nós teremos poderes religiosos encavalando o poder civil norte-americano. E é interessante que os que fazem a imagem da besta são os que habitam sobre a terra, ou seja, o cristianismo apostatado no Novo Mundo apelará para poderes civis para implementar leis dominicais, leis que vão conflitar diretamente com a lei de Deus. Ou seja, os que habitam sobre a terra erigem, levantam a estátua, mas quem comunica fôlego para a estátua, ou seja, quem dá o poder, a sustentação para esses poderes
religiosos, para esse cristianismo apostatado, é o poder civil norte-americano. E diz aqui o versículo 15, foi-lhe concedido a quem? A besta que emerge da terra, que desse espírito à imagem da besta. A imagem da besta do velho mundo. Então, poder político e religioso, poder político e religioso. Aqui tivemos um poder que usou poderes civis para oprimir os genuínos cristãos, e nós teremos então a formação dessa imagem dessa primeira besta. Um poder religioso que encavalará poderes civis para forçar a consciência, para oprimir o povo de Deus, para levantar esse falso sistema de adoração que conflita com o verdadeiro sistema de adoração. Para que também a imagem da besta falasse, e olha agora, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o número é 666. Então, os mesmos elementos que encontramos lá em Daniel, no capítulo 3, encontramos aqui em Apocalipse 13. Vocês se recordam dos 5 elementos? Nós temos então aqui o primeiro elemento, a formação da imagem. Nós temos aqui um decreto de adoração da imagem, a lei de Deus estando no centro deste conflito, um mandamento sendo diretamente atacado. Nós temos aqui um decreto de morte, uma ameaça de morte, vamos falar ameaça de morte é melhor. E o quinto elemento, os que habitam sobre a terra, os povos, adoram esta imagem, mas há um remanescente. Então aqui em Apocalipse 13 vimos esses mesmos elementos, a formação de uma imagem. E onde está o poder político? Está no poder norte-americano. Onde está o poder religioso? Está nos que habitam sobre a terra. E no Novo Mundo nós podemos entender que, sendo um país protestante, é o protestantismo apostatado, é o cristianismo na América do Norte que se afasta, que abandonou a verdade bíblica, que se apostatou, que abandonou a verdade revelada por Deus. Nós temos então esta formação, esta união política e religiosa. Os poderes religiosos vão apelar para o poder civil para implementar leis religiosas que vão diretamente conflitar com a lei de Deus. Nós temos então um decreto de adoração, todos devem adorar esta imagem da besta. Nós temos aqui uma lei de Deus sendo diretamente atacada, e neste contexto, qual que é a lei de Deus que estará sendo atacada? E aí nós precisamos fazer um comentário breve a respeito disso. Quando vamos para Apocalipse 14, versos 6 e 7, que esses versos apresentam a primeira mensagem angélica, nós vemos que o centro de Apocalipse 13 e 14 é a palavra adoração. E quando vamos para o versículo 7 de Apocalipse 14, nós temos então a seguinte mensagem, dizendo, que é a primeira mensagem angélica, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai, quem? Aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então a primeira mensagem angélica está convocando o mundo para adorar o Criador. E essa expressão, essa frase final do versículo 7, remonta diretamente ao quarto mandamento, remonta diretamente ao sábado. É uma frase que foi extraída do quarto mandamento. Então, no centro deste conflito final estará a adoração, a um verdadeiro sistema de adoração ou a um sistema falso de adoração. E o sábado, de todos os mandamentos, ele é aquele que aponta o porquê Deus é digno de adoração, porque ele é o Criador. Como eu introduzi esta recapitulação, o sábado ele é o memorial da criação, da redenção, de que Deus é o mantenedor, de que Deus é o santificador. Então o sábado estará no centro deste grande conflito de adoração final. E quando vamos para Daniel capítulo 7, versículo 25, que fala do chifre pequeno, da besta que emerge do mar, que é o papado, que o chifre pequeno e a besta que emerge do mar é a mesma entidade, é o papado, nós vemos lá em Daniel 7, 25 que o papado mudou a lei de Deus e mudou do sábado para o domingo. Ora, se na América do Norte o protestantismo apostatado apelará para o poder civil emitir, decretar leis que fazem com que o mundo adore a primeira besta, de que maneira isso acontecerá? Se no centro do conflito é a adoração,
O sábado é o que aponta, o verdadeiro e genuíno sábado é o que aponta a Deus como sendo legítimo, o único digno de adoração. E nós temos aqui o dia que foi alterado por esse sistema apóstata, o papado, obviamente é o domingo. Então nós temos aqui sábado e domingo. Por isso que falamos que o selo de Deus, ou o sinal externo, e eu já comentei a respeito do selo de Deus na recapitulação das lições, por isso que o sinal externo a respeito da genuína e verdadeira adoração é o sábado. O livro do Apocalipse apresenta o selo de Deus, o selo do Deus vivo, de Apocalipse 7, como sendo o caráter de Deus. O Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, como sendo a lei de Deus, Isaías 8, versículo 16. Então o Espírito Santo escreve a lei de Deus no meu coração, que expressa o caráter de Deus, que revela o caráter de Deus. Então o Espírito Santo molda, transforma o meu caráter e eu serei fiel a todos os mandamentos de Deus, inclusive ao quarto mandamento, que é o mandamento que fala o porquê Deus é digno de adoração. Então, neste contexto final, teremos esta controvérsia a respeito da adoração do domingo, do sábado, em oposição ao sábado espúrio, ao falso sábado, ao domingo, que a autoridade repousa sobre o papado. Então nós teremos o protestantismo apostatado na América do Norte, apelando para o poder civil, emitir leis dominicais que vão contra diretamente uma lei de Deus, que neste contexto aqui de Apocalipse 13 é o quarto mandamento, e haverá então ameaças de morte para quem não adorar esse falso sistema de adoração, que é o quarto elemento. Nós teremos então uma ameaça de morte, e o quinto elemento é todos os povos adoram a imagem. Como nós vimos aqui, todos adoram a imagem, mas há um remanescente fiel que é apresentado em Apocalipse 14, na sequência. Então nós temos um falso sistema de adoração, ameaça de morte, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram ameaçados de morte, mas eles foram um remanescente fiel. E nós temos aqui em Apocalipse 13, diante de todo esse cenário de opressão da consciência, de ameaça de morte, de decreto de adoração, nós teremos então a fidelidade de um remanescente. E quem é esse remanescente? São os 144 mil. E assim como Jesus se manifestou juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Jesus está aqui em pé juntamente com os 144 mil, ou melhor, os 144 mil estão em pé juntamente com o Cordeiro, que é o que diz Apocalipse 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Então, assim como Jesus libertou os jovens hebreus, os jovens judeus, Jesus intervirá para então libertar o seu povo. É claro que muitos passarão pelo martírio, muitos passarão por situações dramáticas, mas haverá um remanescente que permanecerá vivo até a volta de Cristo Jesus, e esses são os 144 mil. Então, aqui também um outro elemento que é importante, que nós falamos a respeito das medidas da estátua, 60 de altura e 6 de largura. Um côvado era 44,4 centímetros, a medida de um antebraço naquele contexto. E aqui nós temos o número 666. A profecia não fala que o número é 666, mas está dando 3 números, 660 e o número 6. São 3 números. Isso está remontando para Daniel capítulo 3, ou seja, é número de homem, ou seja, é um sistema humano, é um falso sistema de adoração. E nós temos aqui o número 60, uma referência ao maior Deus, o número 6 ao menor, e o número 600 era o número que eles davam para o panteão. Simplesmente Apocalipse capítulo 3 está falando, olha, assim como houve aquela história de um falso sistema de adoração, de que o povo de Deus será oprimido, assim no futuro essa história se repetirá. E muitos querem enxergar aqui, quem sabe, Vicário vis Filidae e fazerem cálculos com os algarismos romanos. Eu particularmente não sigo essa linha, por mais que eu tenha aprendido dessa maneira. Você provavelmente aprendeu dessa maneira, mas fazendo esse paralelo, eu entendo claramente que Apocalipse 13, com esses 3 números 666, porque é assim que está no grego, no original, não tem o kai, que é essa conjunção, que é esse e, que liga 666, não existe esse e, então são 3 números, 666,
remonta para Daniel capítulo 3, ou seja, Apocalipse 13 está apenas apontando, direcionando o nosso estudo para Daniel capítulo 3. E nós temos então aqui o contexto da marca da besta. Essa é a marca da besta, ou seja, esse falso sistema de adoração. Todos que aceitarem esse falso sistema de adoração, que tem como sinal externo o domingo, receberá a marca da besta, a marca da fidelidade a esse sistema apóstata e inimigo de Deus. Aqueles que aceitarem o verdadeiro sistema de adoração receberão o selo de Deus, que é o sábado, neste contexto escatológico apenas, como um sinal externo de que eles internamente aceitam o verdadeiro sistema de adoração. E é o que acontece quando Satanás ele não pode enganar, ele vai então oprimir e perseguir. E como haverá esse remanescente será então mediante ameaças de morte, mediante qualquer tipo de ameaça para recuarem, para cederem, para ferirem a própria consciência. Mas eles vão avançar com fidelidade. Eu quero aqui finalizar a lição de segunda e terça, que eu trabalhei de uma maneira conjunta, com um texto que está no livro Profetas e Reis, capítulo 41, os últimos parágrafos, que diz o seguinte: importantes são as lições a serem aprendidas na experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, uma referência a nós, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que ele é o único objeto do seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Para o coração leal, as leis de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abdinego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com os seus seguidores em qualquer lugar, e louvado seja Deus por isso. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Ao remanescente, os 144 mil, Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles Jeová se revelará como Deus dos deuses, Daniel 2:47, capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram a sua confiança. Louvado seja Deus! Então, assim como nós tivemos a fé dos jovens hebreus, hoje temos que demonstrar semelhante fé. Você aceita isso em nome de Cristo, revelar semelhante fé? E é por isso que Deus hoje permite passarmos por situações diversas, porque Ele quer nos preparar, Ele quer forjar a nossa fé para aquilo que está diante de nós. A lição de quarta e quinta-feira, então, vem trazendo essa segunda história, como eu disse na introdução, a respeito das provações que os primeiros cristãos enfrentaram. Eles foram severamente perseguidos pelo Império Romano, e não apenas pelo Império Romano, mas pelos próprios judeus. Os primeiros cristãos, obviamente, eram judeus, mas os demais que não aceitaram a continuação, vamos dizer assim, genuína do judaísmo, que foi o cristianismo, genuíno, o cristianismo autêntico e verdadeiro, apostólico, eles se tornaram grandes opositores dos primeiros cristãos. Nós podemos ver na própria vida de Paulo, severamente perseguido tanto por gentios, como por judeus, como pelo próprio Império Romano, e nós temos também a ligação, neste contexto aqui da perseguição dos primeiros cristãos, poderes religiosos, quer sejam dos judeus ou dos gentios, apelando para poderes civis para oprimir o povo de Deus. E é exatamente isso que acontecerá no tempo do fim, poderes religiosos apelando para poderes civis para oprimir o povo de Deus. O princípio é o mesmo.
Só muda o cenário. É o que a lição aqui de terça fala também, né? O princípio é o mesmo. O que aconteceu em Daniel 3 vai se repetir nos nossos dias. Aquilo que aconteceu com os primeiros cristãos vai se repetir também nos últimos dias. Nós temos a história de Atos capítulo 12, que fala a respeito do martírio de Tiago, irmão de João, o discípulo amado. Nós temos outro Tiago, que aparece lá em Atos 15, que daí já é o irmão de Jesus. São 2 Tiagos aqui no caso. E esse Tiago, irmão de João, ele é martirizado. E nós podemos já entender que muitos cristãos nos últimos dias serão também martirizados. Nós temos então Pedro, que é aprisionado por causa que ele continua pregando e continua apresentando a respeito da verdade, da ressurreição de Cristo Jesus, da fé em Cristo Jesus, exortando, apelando para que os judeus aceitassem a Jesus Cristo como Messias, como Cristo. E Pedro, então, ele é preso por Herodes, que queria o favor dos judeus, mas nós temos um livramento maravilhoso, sobrenatural, operado pelo anjo do Senhor. Pedro estava acorrentado com outros soldados romanos, e ali uma guarnição de 16 soldados romanos estavam guardando a Pedro, que provavelmente no dia seguinte seria martirizado, seria morto, como havia sido Tiago, porque quando Herodes fez isso com Tiago, ele conquistou o favor do povo e ele faria isso com Pedro, mas a igreja estava ali em oração, em intercessão, clamando pela vida de Pedro. Deus intervém, liberta Pedro, e isso se torna assim algo de regozijo para a igreja e de espanto para os gentios e de espanto para os judeus também. Isso significa que muitos serão martirizados, outros serão levados às prisões, mas a fidelidade do povo de Deus que estará ali em oração e testemunhando poderosamente a respeito da verdade, isso estou me referindo aos dias finais, levará a mensagem final, o último convite divino de uma maneira impressionante para todos os lugares do mundo. Então nós temos esses paralelos que podemos traçar aqui na lição de quarta-feira que fala ali de Atos 12. E é interessante que essa perseguição, ela não começa apenas em Atos 12, mas ela já começa lá em Atos 8 e traz a história de Saulo, né? E a igreja, ela havia sido comissionada para proclamar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, mas eles estavam apenas ali em Jerusalém, na Judéia, mas Deus permite a perseguição então para que a sua igreja pudesse levar o evangelho para todo mundo. Então, a permissão dada por Deus nos nossos dias, nos eventos finais, de que o povo de Deus seja perseguido, é para que no martírio mais pessoas se convertam ao ver uma fé genuína sendo revelada, uma obediência irrestrita sendo revelada, o rosto resplandecendo de santa consagração, resplandecendo o caráter de Cristo, as pessoas ficarão impactadas e muitas se converterão neste contexto final. Então Deus permite a perseguição para que o seu povo desperte, para que haja uma sacudidura, uma separação daquele que faz parte do povo de Deus, mas é joio, daquele que faz parte do povo de Deus, mas é trigo. A sacudidura se intensificará mediante a perseguição para a purificação do povo, mas para que o evangelho seja levado de uma maneira mais expressiva, assim como vemos em Atos 8. Por isso que eu já fiz o comentário de que, biblicamente, eu vejo apenas, e é até um princípio, um padrão, o povo de Deus sempre cumprindo a missão num período angustioso. E Ellen White fala isso, aquilo que fomos negligentes em fazer num tempo de paz, teremos que fazer num tempo de provação. Então, sempre na abundância e na prosperidade a igreja se apostatou. Sempre num período de abundância, quando a igreja trocou as catacumbas pelos palácios, a igreja se corrompeu. E hoje não é diferente, eu não estou falando que a igreja do 27º dia Babilônia, mas nós vemos muitas coisas que acontecem por meio dos administradores, por meio de ações da igreja que nos entristecem. Obviamente muitas outras coisas nos alegram, mas outras coisas fazem com que o nosso coração estremeça e fique ali angustiado por causa da abundância. A igreja caminha para um sentido de rebelião ou de rejeição da clara e expressa vontade de Deus. Mas Deus permitirá este período então de provação e de perseguição, que obviamente é suscitado pela inimizade de Satanás, dos anjos maus, dos homens ímpios que estão sendo reprovados
pela conduta do fiel povo de Deus. Em contraste, eles vão ver as suas más obras e vão ficar enfurecidos e vão querer apagar esta luz do povo de Deus. Mas Deus permite isso para quê? Para que o povo seja purificado e o evangelho seja levado para todas as nações. Então, alguns crentes foram livrados, mas outros foram mortos. Mas nós temos que crer que Jesus se faz presente na sua igreja e tem fortalecido a cada um de nós. E nós temos aqui na lição de quinta, como título, A Marca da Besta, que vem falando a respeito da controvérsia que houve entre Jesus e os líderes judeus naquele contexto de tradições humanas versus a lei de Deus. E é isto que vai acontecer no tempo final também. Nós temos a história aqui do homem da mão ressequida, que Jesus cura este homem no dia de sábado, e havia pela tradição dos anciãos que milagres e curas e sinais não poderiam ser operados no sábado, mas isso não está na Bíblia, não está na lei, e Jesus fala claramente que era lícito fazer bem aos sábados, e opera aquele milagre, aquela cura impressionante de que a mão ressequida se torna semelhante à mão que estava sã, e aqueles homens todos presentes ficam admirados, mas aqueles que se apegaram à tradição dos anciãos, a esse falso sistema, começam no dia de sábado mesmo tramar como matar a Jesus. Então milagre não pode operar, mas tramar a morte claramente poderia então ser realizado no sábado. E aí a gente vê a incoerência desse falso sistema de adoração, dessa tradição humana, dessa tradição dos anciãos, como diz aqui a palavra de Deus. Nós temos também o relato de João 5, da cura daquele homem que estava paralítico próximo ao tanque de Betesda e não conseguia acessar ao tanque, e Jesus opera a cura daquele homem, que se torna também um sinal extremamente impactante para todos ali presentes, mas a controvérsia era em relação também ao sábado, a tradição dos anciãos e a verdadeira observância, como que o sábado deveria ser observado. É claro que existem diferenças em relação aos nossos dias, a controvérsia não será em relação ao sábado como deve ser observado, mas sim em relação à lei de Deus e à tradição dos homens, porque a tradição dos homens estava invalidando a lei de Deus. E assim, de igual forma, esse falso sistema de adoração estará numa tentativa de invalidar a lei de Deus. Será a lei de Deus versus tradição humana. É o que diz aqui a própria lição, lei humana versus a lei de Deus. E em ambos os casos, a lei contestada gira em torno do sábado bíblico. E aqui nós temos toda essa tipologia, lições que podemos enxergar dentro da história, é a história por detrás da história. E aí finalizamos a lição de quinta-feira com a pergunta: que justificativas alguém poderia usar para evitar a morte por causa da lei de Deus? Que justificativas alguém poderia usar? Então, nós temos que, mesmo diante de severa provação, mesmo diante de sentenças, de ameaças de morte, sermos fiéis, custe o que custar. E essa é a fé que nós devemos revelar. E eu quero finalizar lendo Apocalipse 14, versículo 12, que diz: aqui está a paciência. E paciência não é no sentido assim de, eu estou sendo paciente diante de uma situação difícil. A palavra paciência no livro do Apocalipse está sempre relacionada a uma tribulação, a uma perseguição, a ameaça de morte. Então, diante desse falso sistema de adoração, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo, e esta fé que nós devemos revelar hoje e principalmente nos eventos finais que estão diante de nós. Você almeja revelar esta fé de Jesus na sua vida? Então deixa aqui nos comentários: pastor, eu quero fazer parte do remanescente, eu quero revelar a mesma fé que os jovens hebreus revelaram, eu quero ser fiel a Deus, custe o que custar, no pouco e no muito. Aquele que é fiel no pouco é no muito, aquele que não é fiel no pouco também certamente não será no muito. Que Deus abençoe a vida de todos nós, que tenhamos extraído aqui lições preciosíssimas para a nossa vida e que a nossa fé seja fortalecida a cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Vamos finalizar com uma oração. Aqui finalizamos então mais uma recapitulação da lição, a lição de número 12. Semana que vem finalizamos esta lição que aprendemos muitas coisas
e iniciaremos então o próximo trimestre. Vamos fechar os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, por esta recapitulação, por este estudo, por entendermos a seriedade do tempo que vivemos, que possamos na nossa vida hoje revelar a fé de Jesus Cristo, assim como os jovens hebreus revelaram ali no campo de Dura, que diante da formação da imagem da besta que está diante de nós, possamos ser parte dos 144.000, daqueles que estão em pé juntamente com o Cordeiro sobre o Monte Sião, que revelemos por amor a Ti, em nossa vida, fidelidade aos Teus mandamentos e a fé de Jesus Cristo também. Abençoe a todos aqueles que nos seguem aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade, que a mente deles seja iluminada pelo Teu Santo Espírito, a família deles seja abençoada pelo Senhor e que o Senhor prepare este povo para a breve vinda de Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por todas as coisas e o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade. Até a próxima semana. Que Deus abençoe a sua vida. IAG. Juntos avançaremos.